Já estamos ao vivo. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Já vamos começar a nossa aula. Antes, eu só queria lembrar do link do formulário. Já estamos ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Já vamos começar a nossa aula. Só um minutinho. Então, não esqueçam do link com o formulário para quem quiser participar da produção do nosso livro, que eu acabei de mandar lá no grupo do WhatsApp. E então eu queria já apresentar a professora doutora Camila Mente. Ela é médica da família e hoje que ela vai dar a nossa aula sobre medicina centrada na pessoa e comunicação de más notícias. Então, com você, prof. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todos. Então, me coube a tarefa de falar sobre o método clínico centrado na pessoa e a comunicação de notícias difíceis, que são dois temas, para mim, essenciais, né? E que acho que me representa muito dentro da medicina. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou muito grata para a Liga de Onco. Foi com muito prazer, assim, que eu a fiz, né? Então, o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de por que falar de um método clínico ou falar de comunicação, sendo que talvez seja algo inerente, né, da nossa condição de ser humano. Depois a gente vai especificamente para o método clínico centrado na pessoa, para a comunicação de notícias difíceis, qual a relação que a gente tem entre o método clínico e a comunicação de notícias difíceis, e vamos dar um fechamento no o que realmente importa, né, de tudo isso que a gente estiver conversando. A gente já combinou, e que se vocês quiserem colocar perguntas e que o pessoal da Liga vai me passar e a gente vai discutindo no meio. Então, sintam-se bem à vontade para a gente fazer essa conversa toda tecnológica, mas a gente vai tentar ficar o mais próximo possível. Então, a primeira coisa, assim, é a gente entender quem que é aquela pessoa, né? Nas duas condições, eu acho que o que a gente precisa falar do método clínico, a gente precisa falar em como ensinar comunicação de notícias difíceis, porque a gente, às vezes, se esquece de quem está do outro lado, né? De que essas pessoas são diferentes, que existe uma variedade de pessoas e que cada uma tem o seu contexto, que tem suas características, que tem sua particularidade, né? E a gente também é uma pessoa, e isso é super importante da gente pensar e da gente saber e da gente lembrar, porque às vezes no dia a dia a gente acaba se esquecendo disso, né? E, e toda a nossa conversa de hoje vai estar relacionada a isso, né? A quem são as pessoas, com quem que eu estou trabalhando, com quem que eu estou me relacionando, né? Então, o primeiro tema, que é o método clínico centrado na pessoa, ele foi desenvolvido pela Moira Stewart. Existem várias pessoas que são autores desse livro, mas a principal é a Moira. A Moira é médica de família também, e ela apresenta uma forma de estrutura mesmo, de consulta, e aí ela coloca a medicina, mas medicina pensando em todos os profissionais de saúde, na medicina como algo mais amplo e não especificamente como médico, né? E esse método clínico, ele tem 4 componentes, não são etapas, são componentes mesmo, porque não tem uma coisa que vem antes da outra, elas vêm todas juntas, né? E esses componentes, eles estão relacionados à exploração da saúde, da doença, e o que a pessoa experiencia sobre a sua doença, né? O português de Portugal, eles colocam sobre a dolência, né? Então, o que é a doença e o que é a dolência? O que a pessoa entende como isso? O segundo elemento é entendendo a pessoa como um todo, né? Que é um indivíduo, mas que está dentro de uma família, que está dentro de um contexto. O terceiro componente, ele diz relação a elaborar um plano conjunto de manejo sobre esses problemas. E o quarto componente é como que a gente consegue intensificar o relacionamento entre a pessoa e o profissional de saúde.
E aí, quando a gente fala do método clínico, a gente está dizendo que ele é um método que ele está todo junto mesmo. Eu não consigo dizer que o primeiro componente vem antes do segundo ou vem antes do quarto. Ele é todo interligado mesmo. A gente já vai falar um pouquinho de cada um desses componentes, mas antes eu queria propor para vocês para a gente assistir um trechinho de um filme. Espero que nem todos tenham visto. Se já tiverem também, acho que é interessante de sempre rever, né? Eu vou tentar parar de compartilhar, porque eu deixei grande no meu PowerPoint, eu não consigo diminuir. Aqui, ok. Essa é esse primeiro trecho que eu vou colocar é de uma consulta tradicional. Eu vou pedir para os meninos que estão aqui comigo, porque eu vou fazer perguntas, então vai ser perguntas para vocês, tá bem? Da gente tentar discutir um pouquinho, assim. Então, eu vou apresentar, ok? Professora Barry, sou o Dr. Posner, da equipe de oncologia e trabalho com o Dr. Kilikian. Sente-se aqui, por favor. Professora Barry, eu fui estudante na sua universidade. Eu fiz o seu curso de poesia no século XVII. Foi mesmo? Sim, e achei excelente. Oh, obrigada. E formou-se em letras? Ah, não, em bioquímica, mas a medicina exige outros conhecimentos. Eu apostei comigo mesmo que tiraria um A nas 3 matérias mais difíceis do curso. E como você saiu, Jason? Ganhei. Mesmo? A menos. Era um curso bem difícil. E aí, pessoal? Vocês conseguem falar? Vai ser muito ruim? O que vocês viram até agora? Pode escrever, Olha, vai. prof, Diga, João. eu tô com vergonha de aparecer no YouTube, mas assim, muito estranha essa abordagem dele, né? Porque ele tá só se exibindo para ela e falando das conquistas dele como se ele quisesse mostrar, esfregar alguma coisa na cara dela, em vez de tentar entender o que tá acontecendo com ela. Achei que foi um começo um pouco complicado, assim. Não foi muito bem, nada bem. Perfeito, João. Quando a gente, né, o quarto componente que tem essa relação, né, da relação e da proximidade entre o médico e o paciente, e não teria sido ruim se ele tivesse parado na parte de que, nossa, eu fui seu aluno, eu quis participar da sua disciplina, tá bem. O problema foi quando ele voltou para ele. Então, ele saiu da competência que ela tinha e dessa proximidade que ele já tinha com ela e voltou para ele, o que para de ter sentido, né? E aí, perfeito, você colocou muito bem. Não faz muito sentido a gente tentar explorar, ainda mais nesse caso que ele já conhecia, ele tinha algumas informações sobre ela. Quando a gente pensa naquela questão do contexto, né? Aquilo que está no segundo elemento, no segundo componente. Se eu estou pensando no contexto geral, tal, ele poderia se usar isso para algo bom, mas não, porque ele voltou para a necessidade dele e não para a necessidade dela. Acho que esse é o ponto número 1 quando a gente fala do método clínico, que é, em todo momento, o que se coloca é a preocupação com que a gente, como profissional de saúde, tem que ter em acessar o outro, não em se mostrar em relação a gente, né? Não em, porque eu fiz isso, porque eu fui aquilo, tirei A mais, menos, B menos, sei lá, o que pode ter acontecido. Mas para quê? Né? Qual é a necessidade disso dentro dessa relação? Obrigada. Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Tudo bem, eu te chamo. Tá bom. Bom, deixa eu colocar esta cadeira aqui.
Então, agora, eu vou fazer o seu histórico, que consiste em uma entrevista médica, e faremos um exame. Acredito que o Dr. Kilikian já tenha feito isso. Sim, eu sei, mas o Dr. Kilikian quer que eu faça um também. Muito bem. Bem, vamos começar. Como se sente hoje? Bem, obrigada. Excelente. E sua saúde geral? Boa. Ótimo. Bem, nós sabemos que é acadêmica, Já conversamos sobre isso. então não precisamos falar sobre o seu trabalho. Não. Sua idade? 48. É casada? Não, Pais vivos? não. Quando e como morreram? Meu pai, de repente, de ataque cardíaco quando eu tinha 21 anos e minha mãe devagar quando eu tinha 41 ou 42 anos de câncer de mama. Câncer? De mama. Entendo. E tem irmãos? Não. Agora farei perguntas sobre o seu histórico médico. Já foi hospitalizada? Sim, retirei minhas amígdalas aos 8 anos. Já ficou grávida? Não, Sopro no coração? não, Pressão alta? não. Doenças venéreas, infecção uterina? Não, Tireoide, diabetes, câncer? não. Câncer, sim. Quando? Agora. Bem, sem contar agora. Bem, nesse caso, não. Certo. Ok, gente. E aí, os dados que ele tirou são importantes? Com certeza, prof. Mas acho que a maneira com que ele tentou extrair esses dados tirou toda a credibilidade deles. Porque ela, obviamente, não está nada confortável ali. Porque está parecendo um inquérito, né? E Exatamente. acho que todo mundo, em algum momento da formação, já sentiu isso, né? Porque a gente... E isso não é exclusividade da medicina. Eu sei que isso outras áreas da saúde também vivenciam, porque tem perguntas em que a gente precisa fazer e que a gente não consegue entender muito bem o porquê daquilo naquele momento. E uma coisa que o método clínico traz com muita clareza para a gente é a importância que a gente tem em fazer uma escutativa. Porque quando a gente está fazendo uma anamnese tradicional, e aqui vem a característica da anamnese que é realizada nos Estados Unidos, porque eles invertem, eles não começam com a queixa, eles começam com o antecedente, o que para a gente fica mais esquisito ainda. Mas, ok, é uma questão de particular de lá. Eu acho que esse nem é tanto o problema. O maior problema é que ele está preocupado em preencher um checklist e não em realmente entender aquilo que está acontecendo. Tanto que na hora que ela fala do câncer, ele para, né? Opa, teve outro câncer? Isso é tão importante? Isso tem relevância? E ela falou, não, eu tô com câncer agora. E ele, tá bom, então não vou falar mais nada, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando eu faço uma escutativa, eu tenho que estar realmente atento para o que aquela pessoa está falando, escutar o que o que a pessoa está na minha frente está dizendo, e a partir disso eu vou tirar minhas próximas perguntas, a partir do que faltou que o paciente não nos contou. Quando eu tenho que preencher um checklist, eu fico preocupado em qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer. E aí, quando eu estou preocupado em qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer, eu não consigo escutar o que ele está dizendo. E aí vem aquela sensação que a gente tem de o paciente dar a informação para a gente na hora errada. E eu tenho certeza que todo mundo já vivenciou isso, eu já passei por isso, de quando você pergunta sobre a queixa, ok, o que te trouxe aqui hoje? E ele começa a contar e vem aquela história de que a gente tem que deixar o paciente falar durante 2 minutos, mas eu tenho que estar preparado para conseguir escutar durante 2 minutos. O que eu sei que não é fácil, né? É uma questão de treino, e em geral as escolas não fazem esse treinamento com a gente, porque eles nos cobram o contrário, nos cobra que a gente seja as pessoas que fazem essa investigação, o que para o paciente não faz muito sentido, porque quando ele fala fora daquele momento sobre aquele item, lá para frente eu vou perguntar de novo. Então, se ela falar alguma coisa da mãe, enquanto ele está perguntando
ele não vai querer saber agora, ele vai querer saber lá na frente. Lá na frente ele vai perguntar de novo. E aí o quarto componente vai estar completamente corrompido, porque a impressão que dá para o paciente é de que o médico não prestou atenção, de que o médico não ouviu, porque faz a mesma pergunta de novo. Então, uma coisa que a gente tem que treinar muito é nossa escuta, né? De ser uma escuta qualificada mesmo, uma escuta ativa. E quando eu estou dizendo da escuta, depois entra um outro componente que é super importante, que é da comunicação não verbal também. E aí eu estou falando de escuta, mas eu não estou só ouvindo o que o paciente está dizendo, mas eu também tenho que prestar atenção no que ele está querendo me falar através da sua comunicação não verbal, né? E que definitivamente do jeito que ele está fazendo a gente não consegue, né? Porque ele nem olha para ela, ele está sempre com o olhar para baixo, enfim. Eu vou seguir mais um pouquinho e aí a gente já vai voltar. Depressão clínica, crise nervosa, tentativa de suicídio? Não, Fuma? não. Etanol? Como disse? Álcool? Etanol. Sim, eu bebo vinho. Quando e quanto? Um copo no jantar às vezes e um copo de uísque de vez em quando. Usa alguma substância? Por exemplo? Maconha, cocaína, crack de cocaína, PCP, êxtase, poppers? Não. Ingere alguma bebida com cafeína? Sim. E qual? Café, algumas xícaras por dia. Certo. Quantas? De 2 a 6. Mas eu não acho que seja um exagero. Com que frequência faz check-up médico de rotina? Não com a frequência que eu deveria, mas me sinto bem mesmo. Então a resposta é... A cada 3 ou 5 anos. Okay. Acho que deu para entender bem, assim, né? É uma paciente que ela é ultra especializada, né? Uma professora universitária, tem... definitivamente a linguística não é um problema com ela. E como é muito comum que a gente fale uma linguagem da saúde, né? Um Medicaid, enfim, e que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, porque afasta muito. Mas o que chama mais atenção aqui nesse caso é o quanto ele não consegue nem julgar mesmo aquilo que ela está dizendo, e eu estou falando de julgamento não como crítica, mas de julgamento como percepção do que está acontecendo, porque ela se sentiu completamente exposta a hora que ela falou da cafeína, e ele não percebeu isso, ele não percebeu o desconforto dela, ele não percebeu que era óbvio que ela ia dar negativo em todas as perguntas, mesmo se ela tivesse tido alguma vez algum pensamento do que ele expôs, ele não ia colocar, porque a forma com que ele expõe isso para ela deixa muito claro que não é para ela responder nada que sim, porque isso vai atrapalhar a vida dele. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, no geral, e assim, como via de regra, os pacientes são muito nossos aliados, né? E eles nos ajudam, inclusive evitando que a gente passe por situações que eles não querem que a gente passe. Então, se o paciente identifica que alguma situação pode ser constrangedora para a gente, ele tem uma tendência de não falar aquilo. Porque se para o médico é tão difícil falar isso, eu vou protegê-lo. E talvez a gente perca uma oportunidade de encontrar algum dado que seja positivo mesmo, que seja relevante. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz intervenções dessa forma, porque a gente não consegue se preocupar. Eu vi no chat que a Marina mandou um comentário da Sara, né? E sim, Sara, você está super certa, né? Que teleboletins do Covid e quando a gente for falar de comunicação de notícias difíceis, a gente vê de tudo, né? Eu já vivenciei, já escutei de tudo nessa época agora do Covid em relação chega a ser cruel mesmo. Então, a gente vai tentar voltar aqui um pouquinho e vamos falar um pouco de cada um desses
desses itens da medicina centrada na pessoa. O primeiro, que é explorando a saúde, a doença, a experiência, tem um acrônimo que chama CIF, que ele ajuda bastante a gente no começo a entender o que a gente precisa perguntar, né? E os sentimentos que está posto aqui é o sentimento da pessoa em relação àquela condição de saúde dela, né? Como que ela se sente em relação àquilo? A gente está dentro da Liga de Onco, e aí, em geral, com o diagnóstico de onco, os pacientes se sentem doentes, eles se sentem tocados por aquela enfermidade e acaba refletindo em diversas áreas da vida do paciente. Mas a gente tem outras condições que, às vezes, o sentimento do paciente, por exemplo, com hipertensão, é que ele não está doente, que ele não tem nenhuma doença. E isso é importante que a gente saiba como que ele enxerga a doença nele, né? Porque a gente sabe o que é a doença, a gente sabe como que está a doença lá no papel, mas como aquela pessoa identifica aquela condição de saúde que ele tem, isso não tem como a gente saber. Isso a gente precisa perguntar. E uma coisa muito interessante é a gente não pergunta, a gente julga que a gente entende. E isso é muito perigoso, né? Até existem protocolos, por exemplo, de empatia que a gente pode utilizar, em que um dos critérios desse protocolo de empatia é concordar, se mostrar, eu entendo como que você está, o que está passando, o que está acontecendo. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a nossa realidade pode ser tão distante da realidade do paciente que isso afasta mais o paciente do que aproxima. Porque, culturalmente, o paciente tem uma ideia de quem é o profissional de saúde. A gente, estou falando dentro do meu local como médica, mas os pacientes têm uma concepção de quem é o enfermeiro, de quem é o advogado, de quem é o fisioterapeuta, de quem é o nutricionista, o psicólogo, o médico. E talvez, né, se a realidade e o contexto dele for tão longe do nosso como profissional, a gente fazer uma fala dessa pode não fazer sentido nenhum e pode afastar mais do que aproximar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente coloca essa questão de sentimentos, de supor que a gente sabe, né? Porque é uma condição que realmente a gente identifica como sendo algo muito sofrido, mas que talvez a gente não consiga definitivamente perceber o que ele está sentindo. E pode ser que a reação que o paciente tenha seja de sofrimento e de dor, mas não da mesma forma que a gente está pensando, ou no mesmo ponto que a gente está pensando. Por exemplo, a gente acha que a dificuldade que o paciente vai ter vai ser em relação a se despedir das pessoas. Enfim, se ele está com câncer terminal. E talvez não seja isso. Talvez ele queira realizar alguma coisa. E se a gente julga que a gente entende o momento que ele está vivendo, a gente não dá oportunidade para que ele fale sobre isso. A segunda é a ideia, né? O que ele pensa. Uma coisa é o que ele sente, né? Sobre aquilo, sobre aquela doença, como que ele vê, se ele tem um sentimento que está doente ou não. A outra é a ideia, e dentro dessa ideia vem qual é a relação causal, por que ele está doente, né? Por que se ele fez alguma coisa que levasse àquela condição, e às vezes isso é muito pesado para o paciente, a gente precisa trabalhar isso. A questão da funcionalidade ok, ele está com aquela condição, ele está com aquela doença, né? A gente está falando do câncer. Tá, ele consegue trabalhar? A pessoa consegue estudar? Ela consegue ter alguma relação? Ou não, ela teve que se afastar de tudo? Qual é a funcionalidade que ele ainda tem com a doença? E quais são as expectativas que ele tem em relação a isso, né? Como que ele enxerga? Qual que ele acha que vai ser a função dele mais para frente? Como ele acha que vai mais para frente, né? Isso.
É bem isso, Sara. A gente pesa e tem um peso, a gente tem uma identidade que a gente carrega junto com o nosso jaleco. A Sara colocou que o jaleco branco pesa muito, que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E não tem como a gente ignorar que existe esse peso. A gente tem que saber que ele existe e, a partir disso, a gente conseguir trabalhar. Porque se eu nego que eu posso ter alguma diferença entre o paciente e eu acabo não pensando nisso. E aí eu não consigo tentar entender mesmo o que o paciente está sentindo, enfim. Então, eu coloquei essa imagem porque eu acho que ela representa bem, assim, o que acontece nesse primeiro componente de explorar. A gente tem coisas ambíguas, né? A gente tem o vermelho, a gente tem o azul, a gente tem o passado, a gente precisa saber qual que vai ser o futuro, como que ele está pensando, né? Como que ele está enxergando o mundo dele dentro daquela condição de saúde que pode ter mudado. E eu coloquei bastante imagens também, porque eu acho que isso pode aproximar a gente dos nossos pacientes. E dependendo de como é a característica dos nossos pacientes, talvez eu tenha que colocar um tipo de imagem ou outra. Pode ser música, mas a gente utilizar a arte como uma linguagem mais universal pode ser um mecanismo de tentar entender melhor como que o paciente está experienciando aquela doença. E essa daqui eu trouxe porque ele mostra bastante para a gente, assim, que não é só o rosto triste que a gente está enxergando, mas que a gente consegue ver que tem coisas por trás, né? E a gravidez, como que está a questão do útero e a feminilidade daquela mulher, enfim. É importante que a gente consiga olhar em todo o contexto, não só o que está dentro do livro. E aí a gente já vai entrar dentro do segundo componente, que é entendendo a pessoa como um todo, né? Então, que fase do ciclo de vida que aquela pessoa está? Como que é a história de saúde pregressa dela? E a ideia é que seja como uma narrativa mesmo, não como seja um interrogatório, como foi feito lá no caso do filme, né? Quais são os hábitos de vida? O que ela gosta de fazer? Essa pessoa gosta de praticar atividade física? Ela tem interesses em quê? Ela gosta de fazer o quê, né? Quais são as crenças religiosas? E isso é muito importante, né? A gente conversar sobre a espiritualidade, em especial quanto mais grave for a condição de saúde da pessoa. Mais importante é a gente entender quais são as crenças, mas não só para condições graves, porque senão a gente às vezes fica com essa impressão de que eu preciso saber isso se a pessoa está com um câncer terminal, mas se ela tiver só hipertensão eu não preciso. E pode impactar de uma forma muito importante, né? Qual é a ocupação, né, dessa pessoa e que papel que a ocupação, então o trabalho que ela faz, se cuida de casa, se tem filhos, enfim, qual o trabalho dessa ocupação dentro da vida dessa pessoa, né? Relacionamentos afetivos, isso é a essência, é muito interessante, porque quando a gente pensa na nossa vida pessoal, nossos relacionamentos afetivos tomam uma dimensão muito grande, né? A gente se preocupa com o nosso parceiro, a gente se preocupa com os nossos familiares, com os pais, com os filhos, com os tios, com os avós, com os nossos amigos. Mas quando a gente está com o nosso paciente, parece que não existe isso. A gente evita entrar nesse assunto, sendo que é algo que é tão importante, tem um peso tão importante, tão grande dentro da nossa vida pessoal, é muito provável que traga algum impacto importante dentro da saúde daquela pessoa, né? E o ambiente, porque é muito diferente quando eu estou no ambiente X ou no ambiente Y, né? Se eu sou um profissional que atendo no ambiente rural, é muito diferente se eu estou dentro de uma grande capital.
e N outras diferenças, né? Se eu trabalho no batel é diferente do que se eu trabalhar no cachimba. E eu tenho que ter isso claro. E aí, esse segundo componente, ele requer que o médico tenha uma coisa que hoje em dia está ultra valorizada, que é a questão da nossa competência cultural, né? De como que a gente consegue se relacionar, né? E ter essa dinâmica de atendimento com pessoas de qualquer cultura, né? Ainda mais quando a gente pensa no Brasil, do tamanho que é o Brasil, né? E não é igual, né? Eu não posso esperar que eu só vá atender pessoas que tenham a mesma cultura que eu. E isso não é realidade, e eu tenho que conseguir me moldar com as necessidades do meu paciente, entender o que ele está falando, conseguir me fazer ser entendida através do que eu falo, da minha linguagem não verbal, da minha linguagem verbal, e a competência cultural eu trouxe mais assim para vocês depois pensarem um pouquinho também na importância. Ele está relacionado com tudo isso que a gente falou, de como ser, entender a pessoa como um todo, mas vai até além disso. Tem questões políticas, tem questões sociais mesmo e culturais que são mais fortes quando a gente fala dessa competência social e que é cada dia mais fundamental. E eu trouxe essa imagem que foi desenhada para Moira Stuart mesmo, e que ela fala muito sobre essa competência e como os profissionais de saúde conseguem identificar, né? Através da comunicação não verbal deles, a gente sente como um apoio mesmo, e isso é super importante. Tudo bem, gente? Tá. Vocês, qualquer coisa, porque eu disparo para falar, então vocês me cortem, tá? Fiquem. O terceiro componente é como que a gente consegue elaborar um plano conjunto de manejo de problemas. E isso, acho que talvez seja a parte mais difícil, porque se eu não conseguir fazer o componente 1 e 2, eu não consigo fazer um plano, e aqui a parte mais importante dentro da elaboração do plano conjunto é fazer uma tomada de decisão compartilhada. Se eu não consigo entender quem é aquela pessoa, quais são as expectativas, né? Pensar no CIF dela, entender o contexto dela, quem é ela, quem são os familiares, quem é o contexto, eu não vou conseguir fazer um plano conjunto, porque o paciente vai falar, bom, doutora, decide você, é você que está falando que eu tenho que fazer até agora, então tome isso por ti. Então, tem 3 coisas que são fundamentais quando a gente pensa em como chegar, né, numa tomada de decisão compartilhada. A primeira é a gente conseguir identificar qual é a agenda, né? O que trouxe o paciente efetivamente para a gente. E é até interessante, mas tem vários estudos que mostram que mais de 50% dos casos, o que trouxe o paciente para a gente não foi a queixa que ele trouxe. Então, ele vem com uma queixa, mas o que motivou ele para vir na consulta não foi aquela queixa, foi outra. Se eu estou dizendo de uma queixa muito grave, né, eu estou diante de um paciente que está com câncer, em geral, isso é a prioridade da agenda do paciente, vai ser a nossa prioridade de agenda. Mas nem sempre é assim. E a gente, como profissional de saúde, a gente pode ter uma expectativa e aí estou falando dentro do meu contexto, eu sei que na enfermagem é um pouco melhor em relação a isso, mas dentro do nosso contexto, que a gente é ensinado durante a formação médica que a gente tem que curar. E não é isso necessariamente, né? Algumas vezes sim, outras vezes não, e quando é não, isso não significa que a gente não tem nada o que fazer, né? E nem sempre, e é interessante, porque a gente como médico,
normalmente essa é a nossa agenda, a da cura e do tratamento, mas do paciente não. E tem vários estudos que mostram que o objetivo do paciente é se sentir ouvido, que ele quer saber o que está acontecendo com ele, né? Que ele quer sentir como um apoio mesmo. E a gente não consegue fazer isso, porque a nossa agenda está tão grande, está tão forte, que não permite enxergar a agenda do outro. Quando a gente for falar de comunicação de notícias difíceis, isso também acontece. E aí, se eu não falar muito bem da questão do sentimento, por favor, vocês me voltem, tá bom? Depois a gente tem a relação da meta dos cuidados e do plano conjunto, e dentro do plano é muito importante a gente colocar quais são os papéis. Qual que é o papel do profissional de saúde e qual que é o papel da pessoa? Qual que é a função de cada um? Porque a gente tem uma tendência a desempoderar a pessoa da sua condição, e quem efetivamente vai decidir o que vai fazer é ela. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. A gente tem que entender qual que é o papel de um e o papel do outro. E a gente não pode ser, acho que até chega quase a ser egocêntrico mesmo, de achar que a gente pode decidir o que é melhor para a vida do outro, né? Como se eu vivesse a vida do outro para saber o que é melhor, né? Eu não sei nem o que é melhor para a minha, e vou ter a pretensão de falar o que é melhor para a vida do outro. E aí, assim, a gente está junto, né? A questão é, a gente se mostra e a gente tem papéis que são definidos. Eu coloquei essa imagem para falar um pouco do que a Sara comentou lá no chat, porque a gente tem um papel, a gente tem um perfil de formação profissional, e que a gente tem que pensar nesse papel, e que ainda não é tão igualitário. Então parece que a gente está vendo esse profissional um pouco maior, né, do que os pacientes, e a tendência é que a gente consiga enxergar realmente a pessoa como sendo o centro, né, porque é a pessoa que merece cuidado, na realidade é ela que tem que tá em holofote, mas acho que a gente consegue chegar lá, assim, espero. E aí, o último componente, que é intensificar o relacionamento entre a pessoa e o médico. E aqui a gente está falando de várias coisas que não são muito bem exploradas, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. A primeira é transferência contra transferência, que isso acontece. E acontece, vou dizer que diariamente, se não com todo paciente que a gente encontra, talvez não, em especial no início da nossa formação, e a gente não percebe o que a gente está fazendo, né? A gente precisa parar um pouco e sentir o que está acontecendo, o que eu estou sentindo e por que eu estou reagindo desse jeito, né? O que eu encontrei no outro que fez com que eu agisse dessa forma, porque nem sempre eu ter uma boa transferência, né? Eu sentir algo bom pelo paciente, vai ser bom realmente para ele, porque aquilo pode me barrar. Eu identifiquei, eu tive uma contratransferência que parecia que eu estava cuidando do meu avô. E será que eu vou conseguir dar o melhor, ou será que eu vou ficar emaranhada dentro dessa relação que eu tinha com meu avô? Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perceber que está acontecendo isso, né? Eu estou reagindo por quê? E eu acho que isso é de todo profissional, né? Todo profissional mesmo, não é só da área de saúde, de quando vem um paciente ou vem um cliente falando assim, então, eu pesquisei no Google e eu vi que eu tô com isso, aquilo outro, eu fiz aquilo. E existem vários sentimentos que isso pode trazer para a pessoa que recebe, né? Para o profissional que recebe. Existem vários que não acontece nada, que o paciente escuta aquilo e tudo bem. Existem várias pessoas que travam, e a partir daquele momento ele não consegue validar aquilo que a outra pessoa trouxe,
porque não foi ele, dentro do conhecimento dele, dentro da expertise, que trouxe aquilo. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes aquilo realmente é o melhor para aquela pessoa, né? E a gente só contratua mesmo. A gente precisa sentir empatia, e aí eu acho que não tem medidas do quanto, né? O quanto mais empático a gente conseguir estar, melhor vai ser, né? Compaixão também, eu sei que tem uma discussão grande, principalmente dentro da ONCO, em relação a compaixão e empatia, compartilhamento de poder. Então, isso é algo que parece óbvio quando a gente fala, mas quando a gente está na prática, nem sempre é assim. Quando a gente fala, claro, aqui tá mais específico na relação entre um profissional e aquela pessoa e o paciente, né? Mas a gente também, para intensificar esse relacionamento e para ele ser melhor, a gente precisa pensar em como é construído o perfil dentro de uma equipe multiprofissional, né? Em que não tem um que tem mais poder que o outro e que tem um que tem mais valor que o outro. Isso é até esquisito pensar assim, mas que a gente sabe que eventualmente pode acontecer e o nosso bem melhor, né, a nossa função maior, que é o cuidado do paciente, ele fica completamente para lá, né? E aí vem a autoconsciência do médico em relação a perceber, e aí não só do médico, de todo o profissional, de perceber aquilo que eu estou sentindo. A medicina centrada na pessoa, ela é centrada na pessoa, mas quando a gente lê o livro, a gente percebe que ela fala muito de estar centrado dentro da relação, né? E eu consigo sentir coisas que não são coisas minhas, que são coisas daquela relação. E se são coisas daquela relação, provavelmente é coisa do outro, se não sou eu que estou sentindo assim. Né? E a gente, o paciente não precisa ter essa consciência, mas a gente precisa. Se eu estou numa consulta e eu começo a ficar muito angustiado, e eu não estava angustiada antes de entrar nessa consulta, pera lá, provavelmente o paciente está se sentindo angustiado. E é meu papel perceber isso e trazer isso à tona, não o do paciente, né? Que pena que eu não consigo ver a Sara, porque eu tô adorando os comentários dela. É isso, Sara. É difícil no começo da profissão e eu acho que é difícil em todo momento da profissão, né? A Sara colocou aqui essa questão da transferência e da contra-transferência que é difícil no começo, né? E sim, mas eu vou extrapolar, assim. Vocês já devem ter tido contato com alguns maus exemplos de profissionais e formados há um bom tempo que eles não conseguiram lidar com a questão da transferência e da contra-transferência. Então, acaba sendo uma forma de proteção, né? E acaba que quem sofre é o paciente, né, em relação a isso. E aí eu trouxe essa foto porque eu acho que essa imagem é muito pura em relação à compaixão, né? O menino percebe a necessidade e se coloca à disposição. E eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem esse dever, né? A gente não tem dever de curar quando não tem cura, mas a gente tem o dever de amparar e estar ao lado o máximo possível. Dúvidas, perguntas sobre o método clínico? Eu sei que foi bem rápido, mas, enfim. Bem rápido não, porque já deve ter passado bem mais do tempo que deveria ter passado, mas, enfim, não sei se tem alguma... Não? Beleza. Então, vamos para o nosso segundo tema. Tem uma aqui. Obrigada.
Obrigada, Virginia. Então, a gente vai para o segundo tema, que é comunicação de notícias difíceis. E meu primeiro adendo é, se a gente utilizasse o método clínico centrado na pessoa, a gente não ia precisar ficar falando de comunicação de notícias difíceis, porque quando a gente chegar lá na última parte, vocês vão ver que eles falam da mesma coisa, né? Mas, como Flexner mandou a gente fazer tudo de uma forma bem cartesiana, e a gente gosta muito de protocolos, a gente acabou colocando dentro de protocolos coisas que nem sempre são tão protocolares, mas que eu acho que pode ajudar, né? Ele sistematiza, então talvez facilite para a gente conseguir internalizar algumas coisas, mas que depois, com o tempo, a gente percebe que a gente não precisa necessariamente seguir as etapas dentro das etapas, né? Então, antes, a gente chamava mais de comunicação de más notícias. E aí, hoje, o tema mais atual está como notícias difíceis, porque é difícil de eu julgar o que é uma má notícia, né? Tem coisas que a gente espera que seja uma má notícia, sempre, mas tem coisas que às vezes a gente não percebe como sendo uma má notícia, e que depois, quando a gente começa a dar, a gente fala, opa, essa notícia está sendo bem difícil do paciente receber, né? E tem algumas coisas que com o tempo a gente vai se normalizando em relação a isso. E dependendo da nossa convivência, assim, enfim, aquilo vai sendo mais normalizado de uma forma que às vezes é até... Eu já vi não foi aqui em Curitiba, foi em outra capital, um chefe de um grande departamento de oncologia dá notícia de uma recidiva de câncer de mama, assim, porque ele fala, não, então, a mama direita, que não sei o quê, e aí a paciente não estava entendendo o que está acontecendo, e, eu tô com câncer de novo? E continuou colocando dentro do... Porque para ele já é algo tão normal que ele não consegue mais perceber. É tipo dar diagnóstico. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente falar mais sobre doenças de vias aéreas superiores, mas é tipo dar um diagnóstico de amidalite. É que hoje em dia, dentro do Covid, até amidalite, tá, doutora, mas será que é amidalite mesmo? Né? Vamos tomar cuidado, tal. Mas para a prática daquele profissional, aquilo é tão comum que ele para de pensar que aquilo pode ser algo difícil, né? Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. E como a gente precisa de evidência para tudo, né? Tem um artigo que conseguiu colocar as evidências sobre a comunicação de notícias difíceis. Ok, que não são super evidências, mas tem uma B, né? Que já é algum grau de evidência, o resto é mais de consenso. E aí ele coloca que a gente precisa saber o quanto que o paciente precisa, né? Ele quer ter de informação sobre o seu diagnóstico, e aí levando em consideração cultura, o nível educacional, a idade e o sexo. Eu vou mostrar um outro trabalho que mostra que, em geral, o médico já não faz isso. Ele não consegue nem perguntar a quantidade de informação que o paciente quer saber. Agora, quando a gente coloca o resto, né, e que é o que tem o melhor nível de evidência, né, baseado na cultura, na educação, aí vamos combinar, né, que é até raro da gente encontrar. Depois, tem um dado que é super importante, que é como a gente tem que prestar atenção no quanto o nosso estresse como médico, e eu vou extrapolar nosso estresse como profissional de saúde, que a gente experiencia antes, durante e depois
a comunicação de notícias difíceis, como isso acaba tendo e afetando os outros pacientes, os colegas, a equipe, a família. Então, não é tão ok, hoje eu dei um diagnóstico de uma morte, foi a primeira vez e está tudo bem, e vamos deixar isso para lá. A gente precisa se trabalhar sobre isso, porque isso provavelmente vai impactar. E isso vai impactar os nossos próximos pacientes, né? Se eu simplesmente deixar isso para lá. Ok. Depois eu vou disponibilizar os slides mesmo, se vocês quiserem passar para a Liga, talvez eu acho que seja interessante. E aqui é um trabalho de 2018, é de paciente oncológico, e é interessante, né? A questão da informação que a gente trouxe antes. 45% dos pacientes não tiveram informação sobre opções de tratamento. Quer dizer, quase 50% dos pacientes não perceberam se eles tinham outra opção ou não, né? E quando a gente fala de diferentes métodos, em geral não é quando só tem uma forma mesmo, né? Ok, só tem aquilo, porque aí o paciente ele se sente contemplado e ele consegue perceber que, não, eu preciso fazer determinada coisa, porque se eu não fizer eu não tenho outro tratamento. É porque ele não teve informação sobre aquilo mesmo, né? 50% não sabe qual é a consequência se ele parar de tratar por um tempo. O que vai acontecer se ele não tratar por determinado período? E aí é muito específico, porque depende da gravidade do câncer, depende do tipo de câncer, enfim, depende de N fatores, e a gente precisa entender isso, né? E aqui vem uma questão importante, assim, de quanto a gente não consegue informar sobre coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia, dieta, atividade física, enfim, e a gente não só não faz a informação, quanto a gente não permite que o paciente procure outra pessoa para fazer essa informação, né? A gente ainda não fala, ok, eu não sei, vamos lá, vamos consultar uma nutricionista, vamos no psicólogo, talvez seja algo importante para ti. Não, a gente assume que isso é importante, que eu faço tudo e que o outro médico, o paciente não precisa procurar nenhum outro profissional. E aí vem talvez seja o motivo do porquê que a gente precisa falar sobre comunicação de notícias difíceis. 63% não encorajam o paciente a fazer questões. Tipo, ele fala, e aí o que ficou para o paciente, se ele tem dúvida, se ele não tem, o que ele gostaria de saber, a gente não sabe. 63% é muito gritante, né? E aí a gente vai para o resto. 70% não encorajam o paciente a falar mais do o que ele sabe, se aprofundar dentro do que ele quer saber e o que ele já sabe na sua doença. E 78%, 80% não perguntam se ele quer saber mais alguma coisa sobre as informações que ele trouxe. É desesperador, né, gente? E assim, infelizmente, a gente vê isso na prática, porque a gente vê que os pacientes não sabem o que está acontecendo com eles. Pois é, Jéssica, é um horror, porque a gente percebe isso, a gente vive, vocês como acadêmicos presenciam coisas horrorosas. Acabando, filho. Tive que só por essa ela. Gente, meu filho tá
tá aqui. E desculpa pelo... Pelo prof. E aqui vem um outro dado também interessante de se o paciente consegue perceber se o médico conseguiu focar dentro do problema e da necessidade dele, né? E 40% diz que não, que... Desculpa. 40% dos pacientes acham que não, que o médico não está interessado nos sentimentos. Vocês imaginam vocês receberem um diagnóstico de algo muito ruim e vocês terem a sensação, e 50% das pessoas tiveram essa sensação, de que o seu sentimento não importa para a pessoa que falou. E isso tem um impacto em como eu vou ligar, em como eu vou participar, de como eu vou me empenhar para eu tentar ter o melhor prognóstico possível de uma forma muito impactante, né? Então, já que a gente não consegue fazer isso direito, existem vários protocolos sobre comunicação de notícias difíceis. Tem o Peter Model, esse aqui é mais utilizado na enfermagem do que na medicina. Tem o Breaks, tem o ABCDE, de comunicação de notícias difíceis. Eu coloquei todos esses aqui para vocês saberem que não tem um só. E tem o protocolo Spikes, que é o protocolo que é mais conhecido, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o protocolo Spikes, porque dentro das profissões de saúde, pelo menos o que eu consegui encontrar dentro do PubMed, é o mais utilizado. Eu vi que é utilizado na enfermagem, a psicologia utiliza, existem protocolos Spikes dentro da fisioterapia, então acredito que seja o que as pessoas tenham mais proximidade. O protocolo, ele é dividido em 6 etapas. A primeira etapa, então, é o planejamento. Então, como eu tenho que me planejar para aquela consulta que está vindo. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso entender quais são, o que me espera. Eu preciso saber tecnicamente qual a conduta que eu tenho que ter, né? Eu estou diante de determinado câncer. Ok, eu sei lidar com aquilo tecnicamente? Eu vou conseguir responder as perguntas que eventualmente o paciente vai me fazer ou não vou, né? Ai, gente, eu posso, assim, 2 minutinhos? Desculpa, é só porque o Matias está... Eu acho que vocês estão ouvindo, não estão? A gente tá sim, prof, mas fica tranquila, não tem problema nenhum, a gente super Não entende. se preocupe. Tá, desculpa, é rapidinho, eu já volto. Tranquilo. Então, pessoal que está nos assistindo, a prof já volta, tá bom? Desculpa te interromper, Luiz. Fiquem por aí. Faz parte da história da Lionco, né? A gente ter os filhos, as crianças participando, assim, né? Exatamente. Faz parte desse ambiente online que a gente teve agora, passou a ter como realidade, né? Eu acho Com super certeza. bacana isso. Eu acho super bacana isso. A gente dá uma sensação de proximidade até, né? Com o palestrante, com o ambiente, com o lugar de onde ele vem e tudo. E lá vem ele, todo bonitinho no colo da prof. Olha lá. Ai, que amorzinho. Vamos tirar aqui, porque aí você escuta também. Pronto. E lá o professor Renato também passando ao fundo. Um abraço para o doutor Renato, nosso professor de psiquiatria. E IPM também, né, pessoal? Enfim, né? Então, médica de família, vamos colocar a família junto. É que normalmente ele dorme às 8, então tá um pouco... Mas agora tá tudo bem, né, filho? Pronto. Então, tem as 6 etapas. A primeira é o planejamento, que eu já falei um pouquinho do que tem que ser.
Depois, a percepção, a gente vai avaliar o que o paciente sabe sobre a doença que ele tem, né? O que ele já tem de conhecimentos prévios sobre aquilo que está o afligindo. Depois a gente vai convidá-lo para a conversa, e aí vem aquilo assim, vamos conversar sobre o que está acontecendo contigo, que isso é algo importante, de ter esse consentimento e ver se o paciente quer, naquele momento, conversar com a gente, ou se não, porque pode ser que o paciente queira delegar para que outra pessoa assuma esse papel. Não, pode conversar com a minha filha, ou hoje eu não quero conversar, eu posso te ver outro dia, e talvez isso sim. Mas, em geral, não. O mais comum é que sim. Depois, a gente vai falar sobre os conhecimentos e a gente vai compartilhar os conhecimentos que a gente tem e pensar muito também em quais que são os conhecimentos que o paciente quer saber, né? E o que ele consegue saber naquele momento. Existem alguns estudos que mostram que quanto mais grave é a doença, né, quanto pior é o prognóstico, menos informação o paciente consegue armazenar naquele momento. Então, não adianta a gente passar todas as informações para o paciente em determinado momento, porque ele não vai conseguir absorver essas informações. Então, mas tem pacientes que conseguem e que eles querem ter mais informações. Então, a gente só vai saber disso se a gente perguntar. Depois, o penúltimo item é como que a gente aborda as emoções. E aí, essa questão de abordar as emoções ok, abordar as emoções do paciente, mas é muito também de conseguir colocar as nossas emoções de uma forma mais empática, né? E algumas vezes acontece da gente se emocionar a ponto de chorar, de ficar tão evidente para o paciente que a gente se emocionou. E o melhor é a gente conversar sobre, não negar que o fato está acontecendo, né? O paciente está te vendo chorando. Não estou, é impressão. Não, ok, isso está acontecendo, né? E por que está acontecendo? Como que a gente pode lidar com isso, enfim. E o último, que é fazer um sumário, né? Então, um resumo, e quais vão ser os próximos passos que a gente vai seguir. Eu não vou colocar, eu vou colocar esse, mas não é esse. Depois, quando vocês tiverem o link da aula, vocês olham que esse é do filme do 50-50, eu não vou pôr esse slide, eu vou passar sobre um outro, que eu sei que o pessoal que já teve no PDP, eu não sei em qual, eu só sei que não é no PDP 4, não é no PDP 5, já viu esse filme. Talvez esse pedaço, pelo que eu entendi. E o Luiz também eu sei que já viu. Mas vamos lá de novo. Giant comes out of there. It just looks like something out of a sci-fi horror movie. That's not helpful. I'm so sorry to keep you waiting. This picture, is it necessary? Abby, I have some difficult news. The blood test shows that you are not pregnant. Oh. Are you sure? Yes. Oh, okay. I guess that's okay. I mean, the whole thing was kind of a surprise. We so. probably weren't even ready. Right. It's weird, because, I know it's super early, but I really feel something there. The sonogram shows that you have a mass in your pelvis, roughly the size of a tangerine. It can mimic pregnancy.
Mass. What kind of a mass? I don't want you guys to panic, because it could be nothing. There's this moment when everything changes. E eu acho muito interessante, porque ela consegue fazer algum preparo, né? Então, ela sabia a perspectiva que o paciente tinha, que era em relação a estar grávida, e ela começa falando disso. Em relação ao setting, os pacientes estavam rindo sobre a figura da gravidez. E ela olha para trás, mas ela volta mais tímida e fecha, porque a comunicação não verbal dela mostra que é algo que é grave. Então, não cabia nesse momento ela fazer piadinha sobre o quadro que estava atrás dela, né? Então, ela pegou a expectativa do paciente, ela tentou entender mesmo o que estava acontecendo, que é, embora não fale tudo isso, assim, quando a gente vê o filme, que é, eles tinham a expectativa de que ela estava grávida, e ela não estava. Então, a primeira quebra de expectativa foi essa. Ok, isso poderia ser uma baita de uma notícia difícil. Se a gente estivesse falando que é um casal que já tentou 15 vezes inseminação artificial, quando eu falo que não está grávida, isso é a notícia difícil por si só. Então, vocês podem falar, mas foi muito rápido para ela dar a notícia, né, que ela não estava grávida. Mas algo do contexto ela já conhecia e precisava ser mais rápido, até porque tinha algo que era muito pior do que ela não estar grávida. E ela partiu de fornecer a informação a partir do momento em que para o paciente aquilo fez sentido. Porque, ok, se eu não estou grávida, tem alguma coisa de errado. Então, dentro da permissão, né, para vamos conversar, ela teve essa permissão do paciente no momento em que a paciente perguntou para ela o que estava acontecendo, porque a paciente percebeu que aquilo não estava certo, né? E aí ela falou, ela colocou o conhecimento que ela tinha sobre aquilo, não abordou muito as emoções, né? E aí a gente foi para a parte final, que vamos pesquisar, enfim. E aí vem a outra questão, que é, não entre em pânico, né? E tem uma coisa que é muito interessante, porque eu sempre fazia isso presencial, e agora eu percebi que essas palavras que dentro da comunicação de notícias difíceis têm um peso muito forte no presencial, parece que quando a gente está no ambiente virtual não é tão pesado. Então, vai ficar tudo bem, isso vai dar certo, não entre em pânico. Quando a gente está presencial, isso parece que é horrível, que não cai nada bem, que fica horroroso, que é péssimo. Quando a gente está em ambiente virtual e fala coisas assim, não parece que é tão ruim. É estranho, a gente ainda não sabe muito bem por que isso acontece. Talvez por dar alguma sensação de proximidade. Enfim, a gente não sabe ainda direito o que está acontecendo. You look back, and there was the moment before. See that person? She's thinking about whether she's hoping for a boy or girl, and tiny fingers and toes, and then... I'm so sorry to keep you waiting. Suddenly... Yeah. At least we won't have to pay for college. Unless it's a really smart tumor. Too soon? It's too soon. Tangerine is better than an orange. Or a grapefruit. Right. Or what's bigger than a grapefruit? A watermelon? Oh, wait, sorry. Did I say that? E o filme é bom por causa disso, né? Aqui a gente consegue perceber como que eles estão se sentindo em relação àquilo, né? Como que eles estão enxergando o copo, né? E eu vi que a Sarah mandou uma mensagem também falando de como é difícil a gente lidar com as ânsias e com
enfim, com as expectativas, e acho que de todo mundo, né? Não só do paciente, mas dos familiares e também do resto da equipe. E aqui o que mostra um pouco disso, né? De como que esse casal está enfrentando esse momento. E a princípio parece que eles estão conseguindo enfrentar com otimismo, né? Eles conseguem até fazer piadas sobre, eles estão até tentando utilizar o humor para lidar com esses entraves, e isso faz muita diferença, eu ter essa percepção de como eles enxergam na hora que eu vou tratar, né? Enfim. That was the moment? It's 2 tangerines and a grapefruit. Correction. This is the moment. Well, that's a lot of fruit. The tests have shown that it is cancer. And I know how hard this must be to hear. It's incredibly rare in someone your age. It's just terrible luck. We can talk about options whenever you're ready. Is there one that doesn't involve dying? I've already consulted with a colleague, and after the initial surgery, there's a clinical trial I'd like to enroll you in. You didn't answer my question. Did he answer my question? We don't like to make predictions, but in addition to your treatment, I want to talk to you about your quality of life. We can help with pain management and some palliative care, and also, some people have found great solace from support groups. I know this is a terrible shock, but let's take it one day at a time. Bom, e esse aqui, assim, não foi o pior de todos, porque vocês vão ver de 50-50, é muito pior do que esse. E até o diagnóstico da lição de vida acho que é pior. Mas se a gente for pensar só dentro de um protocolo, talvez ele não tenha ido tão ruim. Mas ele seguiu um protocolo, ele não conseguiu perceber o que estava acontecendo com ela, né? E isso vai muito da ânsia dele de falar tudo. Ele não deu tempo. Ele conseguiu colocar de ensaio clínico a cuidados paliativos no mesmo minuto de fala, né? E a gente precisa tomar muito cuidado no processo de informação que a gente dá, na capacidade que a gente vai fazer essas nossas previsões e principalmente como que esse paciente vai ouvir isso que a gente está dizendo, né? A gente fala uma quantidade enorme de informações por minuto, que para ele é algo completamente novo e a gente tem que estar sensível nisso, né? A gente tem que conseguir perceber qual é a necessidade de quem está recebendo, né? E que definitivamente o que mais importa de tudo isso é aquela pessoa. Isso não está querendo dizer que a gente não vai dar o nosso melhor tecnicamente, porque uma coisa não exclui a outra. Quanto mais seguro eu tiver tecnicamente, mais eu consigo dar suporte para as outras demandas que o paciente me trouxer, se eu tiver aberto a fazer isso, né? E aí, assim, a gente precisa tomar cuidado? Precisa. Não dá para falar que foi azar ter câncer, não dá. Ah, não, porque é super raro e foi um azar. Como assim, né? Não. Né, Luiz? Não dá. Tem coisas que e é muito pelo tanto que a gente fica afobado em tentar terminar logo aquilo, que a gente vai se colocando os pés contra as mãos, assim, e vai. A primeira médica, a que falou das massas, ela utilizava muito mais o tempo, né? Ela dava tempo para que a paciente pensasse no que estava acontecendo, para que ela voltasse com as perguntas necessárias. O segundo paciente, não.
E isso também tem muito a ver com a pergunta que ela fez no momento em que ele perguntou se ela tinha dúvida. E que a pergunta que ela fez foi, ok, e tem alguma que não envolve a morte? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque assim, se eu não respondi, eu respondo. Porque se eu não respondi nada, para o paciente fica bem claro que não tem nada porque ele vai morrer, né? Então é muito provável que eu, sendo honesto, seja melhor do que eu não responder nada. Ou que eu responda de ensaios clínicos junto com cuidados paliativos na mesma frase. Porque isso indica o que está acontecendo. Então, não adianta a gente fugir das perguntas, porque elas vão ser respondidas, mesmo se a gente não responder, né? E isso independente claro, com câncer parece que isso é mais real, até pelo impacto que tem o câncer socialmente, né? Mas isso é real para diversas condições de saúde que a gente conhece, infecções sexualmente transmissíveis, isso é super comum também, que a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, assim, para a gente correlacionar, então, o método clínico com o protocolo Spikes, eu sei que ficou meio poluído, mas só para vocês terem ideia de que dentro do protocolo Spikes não tem nenhum item que não seja contemplado dentro do método clínico. Claro que é mais de um item, eu até coloquei assim, porque quando a gente fala sobre avaliação da percepção do paciente, eu estou falando dos 4 componentes do método clínico, quando eu falo disso, mas é mais forte o primeiro e o segundo, né? Enfim, eu só trouxe esse slide para mostrar que a gente pode seguir um protocolo, porque isso pode te ajudar, e eu acho que a grande vantagem do protocolo é que ele é sequencial dentro de um encontro com o paciente, né? Ele fala desde a hora que o paciente chega até a hora que o paciente vai embora. E o método clínico centrado na pessoa, ele fala de componentes que tem que estar presente dentro daquele encontro, mas ele não especifica o tempo em que cada coisa tem que acontecer. Então, o protocolo pode ajudar um pouco mais por causa disso, né? Mas tudo isso vai estar presente. Já pego. E às vezes a gente acaba pulando fases do protocolo, assim, né? Por exemplo, convidar para a conversa, se acontecer, como aconteceu no caso que ela perguntou, mas por que eu estou sentindo isso? Ela está dando permissão para a gente para falar, então eu não preciso falar, ok, então você quer saber o que está acontecendo? Sim, ela quer saber, ela acabou de perguntar para a gente o que está acontecendo, então eu não preciso reafirmar. E para a gente encerrar, né, eu trouxe essa imagem porque eu achei ela muito representativa, porque definitivamente, dentro desses 2 temas que estão super correlacionados, o que mais importa é a relação que a gente está construindo, né? A gente conseguir entender a necessidade do outro, né? A gente conseguir estar ali para o outro e o olhar da enfermeira para aquele, né, para o enfermo, acho que ele por si só mostra o quanto a gente quer dar essa assistência. E a gente não pode perder o foco, porque é muito fácil, no meio da correria, né, que a gente vive, enfim, em todos os ambientes, a gente perdeu o foco do porquê a gente está lá, né? E a gente está lá muito pelo outro, porque isso traz uma recompensa para a gente, né? A gente, na hora que eu consigo curar alguém, né? Consigo, né? Enfim, que eu posso compartilhar com o paciente algo que permita com que ele cure, ou com algo que permita que ele tenha uma qualidade de vida melhor, que ele consiga ter uma morte melhor da forma com que ele teve. Isso dá muita gratificação para a gente. Talvez a nossa recompensa seja maior do que a recompensa do nosso paciente. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, que muitas vezes a correria do dia a dia faz a gente esquecer, né?
a Sara colocou que alguns profissionais se esquecem que entre o diagnóstico e uma perspectiva de morte há uma lacuna de tempo e que influenciamos muito na qualidade desse tempo. E isso é total verdade, assim, e que a gente compreender a interação, a fala, é sinônimo de cuidado, de conforto, e também é sinônimo de muitas vezes de cura, né? E, eu fui lá, conversei com aquela pessoa e agora estou melhor, não sinto mais nada. E a gente não pode esquecer. Tem um dos vídeos que eu coloquei que ele fala disso, porque dentro do It, daquele primeiro caso que eu trouxe, tem a fala dela com a enfermeira, que é a única que efetivamente consegue propor algum conforto para a paciente, e que é a única que consegue discutir, colocar as opções em relação ao tratamento que ela tem. E é isso, né? É sentar do lado e ver o que é necessário para ela. Gente, acho que esse aqui eu já coloquei, que eu coloquei antes. Acho que era isso que eu queria falar. Desculpa pelo avançar da hora, enfim. Obrigada. Foi um prazer, assim. Mas dúvidas? Você tá aí, meu amor. E você, mãe? Eu tô do seu lado. Agora vamos ouvir, para ver se tem dúvidas, comentários. Conforme o pessoal for mandando, prof, a gente vai passando para você. Por enquanto, a gente não está vendo nenhuma aqui. E queria agradecer muito a presença da prof. Nossa, foi uma aula maravilhosa. Mexeu muito comigo e me fez pensar muito, principalmente nesse último vídeo. Queria compartilhar assim, uma coisa pessoal minha. Mas às vezes eu fico muito pensando em eu tenho que falar tudo. Eu não posso esquecer do que eu tenho que falar. E apesar de a gente treinar muito essa parte de não converse com o paciente como se ele fosse um checklist, que foi muito abordado no começo, a gente não treina tanto essa parte de como que a gente passa as coisas para ele depois. E assim, aquela cena eu achei perfeita, porque ele dá a primeira informação e quando ela fala em morte, na hora que ela começa a pensar, ela se desliga de tudo que ele está falando. Então assim, ele começou a falar, tudo que ele tinha, né, no protocolo que ele tinha que contar para ela, só que ela não estava ouvindo porque ela precisava daquele tempo para ela. E às vezes eu acho que isso é uma coisa que a gente não entende muito bem, pelo menos como acadêmicos, e que a gente tem que pensar mais nisso, porque o paciente tem um tempo, ele precisa daquilo, e às vezes a gente fica tão preocupado em passar tudo que a gente não dá esse tempo que ele precisa. Eu achei isso muito legal de ver agora e de entender, porque é uma coisa que eu, às vezes, não paro muito para pensar. João, é porque quando a gente fica muito no desconforto, a nossa tendência é querer acabar logo com aquilo. Então, é uma resposta para nossa necessidade e não para a necessidade do outro. E acho que a gente, como profissional de saúde, o principal é, ok, as nossas necessidades vão ser supridas em algum momento. A gente vai suprir essa necessidade, mas não ali, quando é a vida do outro que está em nossas mãos, sabe? E isso é fundamental. A gente tem que perceber quando é necessário para o outro e quando é necessário para a gente. E se as nossas necessidades estão muito à flor, assim, a gente não consegue enxergar o outro, né? E esse é o problema da comunicação de notícias difíceis, porque mexe tanto com a gente e a gente não é preparado para lidar com isso, que a gente não consegue ver a necessidade do outro. Aí vai, né? E aí... Exatamente. Nossa, muito show, prof. Muito obrigado mesmo. Camila, eu gostaria de te agradecer, parabenizar mais uma vez pela tua exposição maravilhosa. Foi assim, para nossa formação, foi um momento, um encontro muito importante. Você tocou em pontos que são centrais, seja dentro de uma atuação em oncologia, seja dentro da atuação em qualquer área da medicina, ou da saúde, ou até mesmo da vida, né? Como que a gente precisa passar por essa posição, vamos dizer assim, empática, né? Para perceber o outro que está na nossa frente e poder nos comunicarmos com ele
de uma forma que faça sentido para ele, que respeite o momento dele, que respeite o sentimento dele, que respeite a dignidade dele. E eu acho que você isso conseguiu passar para a gente com leveza, né? Com sensibilidade, com muita ternura, como sempre. Não era difícil esperar isso, né? E a gente só pode ficar grato por isso, por esse tempo que você dedicou a gente aqui. Tá? Muito obrigado de coração. Muito obrigada mesmo, foi um prazer, foi muito bom. Eu gostei, foi algo que eu fiquei motivada para tentar fazer uma aula diferente do que era o normal, assim, enfim, eu que agradeço. Foi muito legal. Obrigada, Jéssica. Né? E a Heloísa tá pedindo se pode te emprestar o Matias. A gente empresta o Matias um pouquinho? Não empresta, né, filha? Empresta? É, ele tá dizendo que empresta. Empresta, ele que decide. É. Empresta. Eita. Pronto. Olha, com ele quer água, né? Então, obrigada, gente. Foi um prazer, sim. Acho que no momento a gente não tem outras perguntas. Tem mais uma dúvida. Oi, prof, me mandaram uma dúvida no WhatsApp aqui. Tá. A dúvida foi a seguinte: me perguntaram, prof, o que você acha sobre o paciente gravar uma consulta para ouvir depois e poder pensar melhor sobre, no sentido de ele ter as informações com ele? Nossa, nunca pensei nisso. Interessante essa pergunta. Me pegou de surpresa. Você sabe que isso é muito interessante, porque o contrário eu faço, né? E tem uma técnica dentro da comunicação, e em geral eu faço isso com os residentes de medicina de família, que eles pedem autorização para gravar a consulta, e aí a gente vê a consulta, enfim. Se a gente faz isso, né? Se a gente, como profissional de saúde, a gente pode fazer isso... Mas você tem ética, né? Tem ética, talvez... por trás. Calma, Renato. Talvez seja um direito dele também fazer isso. O problema é como que a gente tem segurança de qual vai ser o uso que ele vai utilizar daquelas informações, né? E acho que a gente fez um juramento, a gente tem um código que nos rege, a gente tem punições que podem acontecer com a gente se a gente fazer um uso indevido daquela imagem, e com o paciente a gente não tem essa segurança, né? Então, eu não consigo responder assim, sem pensar muito sobre o assunto, nunca aconteceu de tentar, e a primeira coisa que me vem à cabeça é ele não entendeu direito quais são as opções. O que me veio um pouco à cabeça é, não sei se ele compreendeu tudo que a gente está falando para sentir a necessidade de fazer essa gravação, sabe? Não posso ajudar muito em relação a essa pergunta, mas não liberaria assim logo de cara, porque eu acho que tem uma questão ética e que talvez até exponha o paciente, né? Sem ele perceber o que pode acontecer, enfim. Perfeito, prof. Muito obrigado. Eu acredito que o Luiz tenha agradecido muito bem por todos nós. Foi uma aula realmente muito incrível. Me tocou muito, e pelos comentários aqui do YouTube tocou muito o pessoal também. A gente teve alguns comentários, como me senti tocada, quase chorei. Então, foi um momento assim que eu acredito que acrescentou muito para todos nós, não só profissionalmente, mas como pessoas. E eu gostaria de agradecer de coração a prof por participar dessa aula, por ter passado esse tempo com a gente e ter passado todas essas lições tão valiosas para todos nós. Foi muito legal mesmo. E espero que a gente possa ter muitos contatos futuros com a prof aqui na Lionco, porque com certeza sempre vão ser muito enriquecedores. Muito obrigado, prof, por participar. Quando quiserem, eu adorei, foi um prazer mesmo.
Muito grata. Muito obrigada, prof, Para nós também, prof. por ter atendido ao nosso convite tão prontamente e ter vindo com uma aula tão legal que, pelo tanto de elogios, não foi só da minha parte, e nem, nossa, todo mundo da Liga, pelo visto, aproveitou muito. É um tema que eu acho que é difícil de lidar, porque envolve muito o nosso lado humano, né? O nosso próprio psicológico e nossas dificuldades, né? É difícil você dissociar e, ao mesmo tempo, fácil de dissociar e robotizar, né? Então, tá lembrando e aprendendo e compreendendo melhor é sempre muito importante e incrível para a gente, para a nossa formação como pessoa, né? Então, muito obrigada, prof. Eu acho que não temos mais perguntas, só elogios, principalmente para o Matias. Obrigada. Não, obrigada mesmo.